O hack supera tudo. Os feitos de homens como Gold Roger e Shanks o Ruivo provam que você não precisa de uma Akuma no Mi para ser extremamente poderoso no mundo de One Piece, que o hack é o poder supremo deste universo. Mas o que é hack? Este vídeo aqui é um vídeo que a gente vai explicar um pouquinho mais desse conceito, desse poder extremamente apelão para aqueles que sabem usá-lo. E aí, seus geeks, tudo certo? Eu sou o Marcos Veloso e hoje é um dia pra gente explicar sobre o hack. O hack ele é dividido em 3 tipos. A gente vai falar sobre tudo isso, sobre como essas habilidades elas funcionam, né? Separá-las direitinho, mas vamos falar de cada uma delas de uma forma meio resumida, para fazer mais vídeos no futuro falando sim de cada um especificamente. Lembrando que o hack da observação já tem um vídeo só dele falando das variáveis e tudo mais, porque é bem possível você fazer diversas coisas dentro desse âmbito aí do hack da observação, né? Você pode prever o futuro, você pode sentir as intenções de outra pessoa, e tudo isso a gente explica naquele vídeo que eu vou deixar linkado no final desse aqui, para você já ir direto para lá. E também se inscreve no canal e ativa o sininho para receber as notificações de quando a gente postar os vídeos do hack do rei e do hack do armamento. Bom, primeiro, o que é hack, né? O hack ele é basicamente a força de vontade de uma pessoa que pode se manifestar nessas 3 classes que eu já citei: o armamento, observação e o hack do rei, que também pode ser visto como um hack da intimidação e é chamado também de hack do conquistador. A primeira vez que o conceito de hack foi utilizado na obra foi no momento em que o Shanks salva o Luffy de um rei dos mares, ainda lá na Vila Fuxa, intimidando a criatura logo depois de ter perdido o seu braço. Aquilo ali era o Shanks usando o hack do conquistador, por isso que ele chama hack por isso que dá pra gente chamar de hack da intimidação, porque o Shanks ele usou ali a aura dele, né, a energia dele pra intimidar a criatura e fazer com que aquele bicho fugisse dele, né? Então por isso que dá pra chamar também de hack da intimidação e dá pra entender melhor como ele funciona dessa forma. Rayleigh explica bem como este conceito funciona. Abre aspas, o hack é um poder que está adormecido em todas as criaturas do mundo. Presença, espírito de luta e intimidação. Não há diferença dos sentidos humanos. No entanto, a maioria das pessoas não percebe este poder dentro de si, ou talvez, ao tentar despertá-lo, acabam morrendo. O ato de não duvidar, isso faz a força. Antes da gente explicar certinho os 3 tipos, é sempre bom lembrar que o hack do armamento e o hack da observação podem ser desenvolvidos e aprimorados através do treinamento, mas o hack do rei não. Esse hack do rei ele vem de nascença, não é que você já vai nascer sabendo usá-lo, mas você já nasce com ele em você. Então ou você tem ou você não tem, é uma habilidade extremamente rara, pouquíssimas pessoas no mundo de One Piece têm, e você nasce com essa habilidade. Essa habilidade também pode ser vista como hereditária, porque tem diversos duplinhas aí de pai e filho que possuem essa habilidade. Mas, por exemplo, a Big Mom tem uma caralhada de filho, ela tem o hack do rei, um dos filhos dela tem também. Então não é assim que você é filho de uma pessoa que tem, você também vai ter. Você tem que ter ali a sua força de vontade, você tem que ter as habilidades, as características de um rei, de um conquistador, para ter esse hack. A gente vai percebendo isso antes desse hack se manifestar em alguns personagens. A gente consegue perceber que ele tem algumas características que fazem com que ele se classifique aí, com que ele entre na lista de possíveis pessoas que possuem esse hack. Quando a gente for falar mais do hack do conquistador nesse vídeo aqui, eu vou falar de alguns que podem ter, mas que ainda não mostraram essa habilidade. Uma outra coisa importante também é que, revestindo seus ataques com hack, uma pessoa pode ferir usuários de frutos Logia, tipo o Ace e tipo o Smoker. A gente lembra que a primeira vez que o Luffy encontra o Smoker, ele não conseguia tocar no Smoker. A mesma coisa com o Crocodile, com o Enel. O Enel foi diferente porque o Luffy é de borracha, então funciona. Com o Crocodile, o Luffy conseguiu usar água, então funcionou. Então ainda dá pra achar algumas fraquezas, mas se você usar o hack, você consegue sim atacar estes usuários desses frutos. Então o Zoro, por exemplo, usando o hack do armamento, ele vai conseguir ferir sim usuários de frutos Akuma no Mi, principalmente os Logia. Agora chega de enrolação, vamos falar um pouquinho de cada um dos 3 tipos, começando pelo hack do armamento, também chamado de Busoshoku Haki. Nessa área, o usuário é capaz de criar uma espécie de armadura invisível em seu corpo e em armas ligadas a ele, aumentando consideravelmente a sua força, tanto ofensiva quanto defensiva, através de sua própria energia espiritual. Ele é o hack mais usado em combate em Wano, ele é chamado de Ryu. O hack do armamento e o hack da observação, eles têm nomes variáveis aí, dependendo do lugar que você vai. Então lá em Wano, eles chamam o hack do armamento de Ryu, mas é a mesma coisa. As técnicas do hack do armamento são o endurecimento,
tornamento, tornando partes do corpo ainda mais duras e resistentes. A imbuição, que o usuário pode revestir um objeto com seu hack. Espadachins como Oden, Mihawk e Zoro fazem isso com as suas espadas. As piratas Kuja imbuíram suas flechas com hack, tornando-as ainda mais letais e perigosas até para usuários de Akuma no Mi. E também tem a emissão, que permite repelir um inimigo sem fazer contato direto, mas apenas em curtas distâncias. A gente viu o Sentomaru usando isso já, o Luffy também usou. É quando você solta uma pressão tão forte a partir do hack do armamento que você consegue gerar uma capinha de ar aí, fazer com que o impacto seja antes dele realmente acontecer. E a gente tem também uma técnica avançada do haki do armamento, que é a destruição interna, que é quando o usuário concentra sua energia nos punhos, né, ou em algum lugar que ele vai utilizar o golpe, e desfere um golpe que atinge a parte interior do seu alvo. Este só foi visto em Rayleigh, Luffy e Hyogoro até agora, e é aquela parada que o Luffy faz, né, ele concentra o hack aqui, tanto que ele gera uma aura de cor diferente, uma aura vibrante ali, e quando ele ataca, o ataque visualmente não transparece muito, mas dentro da pessoa ele arrebenta, né? E o Luffy usa isso no Kaido, porque o Kaido ele tem a pele muito resistente, então ferir por dentro seria mais fácil. Então essa é uma habilidade também de técnica avançada. As outras três que eu citei são técnicas normais desse hack, para você aprender é mais tranquilo se você já sabe usar o hack, né? Que lembrando que são pessoas muito fodas que aprendem isso. E aí se você já for muito foda normalmente, você consegue usar essa de destruição interna. Essa é a que o Hyogoro ensina pro Luffy lá durante o arco de Wano para ele se preparar para enfrentar o Kaido, porque anteriormente os golpes do Luffy, mesmo com a potência absurda, com revestimento de hack do armamento e tudo mais, não tinham feito efeito no Kaido, tanto que o Luffy foi derrotado na primeira vez que eles se encontram. Como o hack vem da força vital da pessoa, usos prolongados podem gerar um esgotamento físico, e isso é uma das fraquezas desta habilidade. Alguns usuários notáveis do hack do armamento são o Jinbe, o Vergo, o Pika, o Zoro, o Oden, e ainda tem um que não demonstrou tanto, mas que provavelmente é o melhor de todos neste quesito do armamento, que é ele, Monkey D. Garp. Ele é o herói da marinha, ele não tem Akuma no Mi, não tem nada disso, não usa espada, nem coisas do tipo, então a parada dele é no braço, é na mão, e o hack do armamento do Garp deve ser um bagulho assim absurdo. Até às vezes vem na minha cabeça uma possibilidade de, com esse hack, o nível que o Garp tem desta habilidade, ele poderia até emular golpes que o Luffy só consegue usar misturando o hack do armamento com o hack do Conquistador. Então assim, basicamente o que eu quero falar aqui, que é uma coisa que eu vou desenvolver em outros vídeos, então também já se inscreve aqui, é que o Garp pode ter um hack do armamento tão forte que mesmo sem o hack do rei, ele consegue ter um efeito de golpes surreal e único, assim, que nenhuma outra pessoa, nenhum outro usuário de hack do armamento consegue ter. Mesmo esses que eu citei aqui, como o Jinbe, por exemplo, que atualmente é o mais forte do bando dos Chapéu de Palha neste hack. E agora bora falar do hack da observação. Ele é extremamente abrangente e tem algumas variações que a gente já citou no vídeo que tá linkadinho aqui em cima, e os usuários podem se especializar em ramos dentro desse estilo. Além de sentir a aura de pessoas mesmo sem vê-las, o usuário pode sentir intenções, sentimentos, o nível de força de seus adversários e até mesmo ter premonições curtas do futuro, podendo se esquivar de golpes e antecipar movimentos, mas isso é apenas em um nível bastante elevado. A primeira vez que o conceito de hack foi utilizado foi no arco de Skypiea, mas lá ele era chamado de mantra. Então, mais uma vez, enquanto o hack do armamento em Wano é chamado de Ryou, o hack da observação em Skypiea é chamado de mantra. O Enel usa muito, e o Enel ele é o mito deste hack da observação, porque ele ainda combina esse hack com o fruto dele, que é o fruto da eletricidade. Então, através das cargas elétricas e do seu mantra, do seu hack da observação extremamente avançado, ele consegue sentir e saber tudo o que todas as pessoas de Skypiea estavam sentindo. Então, é o maior nível de utilização do hack da observação já mostrado na obra aqui, pelo menos esse de abrangência, de distância e de intenções, é o do Enel. O Rayleigh mesmo confirmou que o mantra e o hack da observação são a mesma coisa, só que com nomenclaturas diferentes. E como a gente já tem, de novo, esse vídeo falando tudo sobre esse hack da observação especificamente, eu não vou falar muito das técnicas e da abrangência deste aqui nesse vídeo para deixar ele mais curtinho. Depois assiste lá que tá bem legal. Alguns usuários que merecem menção aqui do hack da observação são o Enel, como eu já falei, o Sanji, que atualmente é o mais poderoso dos Chapéu de Palha nesse sentido, o Usopp, que já demonstrou ter esse hack, saber desse hack, mas ainda de forma involuntária. No momento em que ele desenvolver mais isso, ele pode sim superar o Sanji. Ainda temos a Otohime, que era capaz de sentir empatia e sentir
tudo o que a pessoa estava sentindo ali, na base do toque, na base da aproximação, porque ela tinha esse hack da observação muito aflorado. A gente ainda tem o Fujitora, que é bizarro, ele é um dos mais do top 3 aí de hack de observação. O Katakuri, que já demonstrou ter premonições do futuro. O Luffy, inclusive, aprende isso lutando contra o Katakuri. E o Yasop. O Yasop ainda não demonstrou muito. Ele demonstra um pouco disso no filme One Piece Red, mas como lá não é tudo canônico, a gente ainda tem que esperar pra ver. Mas dizem que sim, o Yasop tem um hack da observação melhor que o do Katakuri, até pra ver futuro e tudo mais. Então, já guardem o nome dele aí, o pai do Usopp. Então por isso também que o Usopp pode ter essa capacidade ainda adormecida que tá saindo, tá aflorando aos poucos. Uma coisa também bem interessante que não é aprofundada ainda na obra, é que o Shanks tem a fama de ser o assassino de haki da observação. Então, aparentemente, o haki do rei do Shanks, o haki do conquistador do Shanks, é tão poderoso que ele consegue anular as capacidades de observação do seu oponente. Tipo, o cara lutando contra o Shanks não consegue prever o que ele vai fazer. Isso ainda não foi muito aprofundado na obra, então não tem como a gente saber exatamente como ela funciona. Assim que for aprofundada, vai ter vídeo aqui, então fica ligado. E agora bora falar do brabo, o haki do conquistador, aquele que é apenas para pessoas que nasceram para conquistar, que nasceram para governar, aquele que só vai despertar em líderes natos. Ele também é chamado de Haoshoku no Haki e é encontrado apenas nas pessoas com qualidades de um rei. Ele pode sim ter um fator genético aí, já que, como eu falei no comecinho do vídeo, alguns pais e filhos compartilham essa técnica, essa habilidade, e a gente vai falar deles daqui a pouquinho. Antes eu vou explicar um pouquinho pra vocês como funciona essa parada. Esse tipo de hack permite que o usuário exerça sua força de vontade sobre os outros. Basicamente, se a sua força de vontade for maior que a de seu oponente, você pode subjugá-lo apenas tornando esse poder quase que tangível, quase que palpável, né? A sua aura vai lá fazendo com que o seu oponente sinta a sua capacidade, sinta a sua determinação e seu poder, e o cara vai ficando mais fraco, né? E isso daí afeta usuários de Akuma no Mi, afeta pessoas que também têm o hack do conquistador, mas se for mais fraco que o seu, você pode sim vencê-lo. E em casos de pessoas que têm uma determinação muito fraca, né, que não sabem usar hack nem nada, essas pessoas acabam desmaiando, ficando inconscientes na presença de alguém que tem um hack do conquistador extremamente apelão. A capacidade de derrubar alguém depende da diferença de força entre a pessoa que usa o hack e as vítimas ao redor. Quanto maior a lacuna de energia, mais fácil é de derrubar a vítima. Então, um exemplo disso a gente tem quando o Shanks entra no navio do Barba Branca, né? Esse daí é o primeiro exemplo que a gente tem disso, porque muita gente vai caindo e o Marco avisa, ó, quem é iniciante aqui, se afasta porque vocês vão desmaiar. E o Marco, o Josu, a galera mais experiente ali do bando, eles não desmaiam, eles falam, caralho, o bagulho é louco, mas eles não desmaiam. Eles sentem a pressão ali do Shanks, mas eles não chegam a desmaiar. O Rei Lee também faz isso no arco de Sabaody, né? Porque quando ele é revelado, quando ele aparece, muita gente ali naquele lugar que estava acontecendo o leilão desmaia, a maioria. Só que o Supernova, ninguém do bando do Luffy desmaia, acho que ninguém do bando do Law desmaia também, mas uma galera gigante, os random ali, tudo cai quando o Rei Lee apresenta a sua áurea, o seu hack. Esse hack ele não pode ser adquirido por treinamento, mas quem possui pode aprimorá-lo sim, também até aprendendo a mesclá-lo com os outros dois tipos de hack que eu citei anteriormente. Há também algumas técnicas básicas do haki do conquistador. A primeira delas é a dominação. Pode ser usado para dominar, intimidar ou controlar alguém com uma força de vontade consideravelmente menor. Shanks fez isso com o Rei dos Mares que arrancou seu braço e Luffy fez isso com o touro lá de Dressrosa e por aí vai. Tem também a incapacitação. Ele é capaz de nocautear pessoas ao seu redor, tornando-os inconscientes. Para realmente desmaiar, a pessoa tem que ter uma força de vontade consideravelmente menor. Quase sempre apenas os randoms desmaiam perante alguém com um hack do rei absurdo. Pressão. A aura exalada por usuários do hack do rei gera uma pressão ao redor dele, podendo danificar objetos. Shanks fez isso também no navio do Barba Branca, que ele dá uma quebradinha ali nas beiradas do Moby Dick. E nessa parada de dominação, você domina mesmo, você faz a pessoa te obedecer com o seu hack, né? Então é uma parada bem apelona também. Mas lembrando, a pessoa tem que ter muito menos força de vontade do que a sua. Não é tipo, o Luffy vai conseguir fazer isso com o Zoro, por exemplo. Não. O Shanks, inclusive, deu uma pressionada bruta no Ryukugyu, por exemplo, né? Ele emite a aura dele até uma distância absurda, por isso que o Shanks é bizarro, de foda. A uma distância absurda, e o almirante da marinha, Ryukugyu, ele sente isso, ele tem os calafrios ali, e ele, mano,
vou rapar daqui, vou sair fora. Ele sai correndo porque ele viu que o Shanks estava chegando e o Shanks deu aquela apavorada, né? Deu aquela intimidada nele, literalmente falando. E nós também temos uma técnica avançada deste hack, que é a infusão. Um número muito limitado de fortes usuários do Haoshoku hack são capazes de infundir o corpo e armas de uma forma muito similar ao hack do armamento, aumentando muito seu poder dos ataques. Quando você mistura o seu hack do Conquistador com os seus golpes, com o seu hack do armamento e tudo mais, começam a sair uns raiozinhos vermelhos aí, porque o Luffy, ele aprendeu o Ryo lá, de como fazer pra atacar internamente, só que isso também não fez muito efeito no Kaido. Então ele teve que aprender uma técnica ainda superior enquanto ele enfrentava o Kaido, que foi essa de misturar também o seu hack do Conquistador nos seus golpes do haki do armamento. Então assim, dessa forma ele conseguiu superar a defesa do Kaido em um dos momentos mais bizarros de foda da obra, que é quando ele fala pro Kaido, você desviou, então é porque dói, né? E aí o Kaido fica puto, porque foi a primeira vez que o Luffy viu que os golpes dele estavam realmente tendo um impacto ali na criatura mais forte do mundo. Esse hack do Conquistador, quando ele é embanhado e misturado com o hack do armamento, a gente vê esses raiozinhos negros, avermelhados ou roxos, como foi visto, por exemplo, na Ace do Roger, que é a espada do Roger, no Kanabo do Kaido e nos punhos da Big Mom. O Luffy também tem esses raiozinhos e até a Nami chegou a ter no mangá, isso aí não comprova que ela tem o hack do Conquistador, mas sobre isso eu também falei em outro vídeo que está linkadinho aqui em cima. Quando dois adversários usam infusão e se chocam em combate, se ambos tiverem a força e o nível de um imperador, o Clash abre um rombo nos céus. Luffy e Kaido, Shanks contra Barba Branca e Kaido contra Big Mom são alguns exemplos de pessoas, de confrontos que geraram um choque tão equilibrado e tão poderoso que abriram os céus. Além disso, o Barba Branca e o Roger também fizeram isso provavelmente numa das cenas mais maravilhosas de toda essa obra. Todos os usuários do Haki do Rei são notáveis por si só e apenas 17 ao longo de toda a obra demonstraram tal habilidade até agora de forma canônica. Alguns exemplos de pais e filhos que têm essa habilidade são Big Mom e Katakuri, Roger e Ace, Kaido e Yamato, e há algumas especulações de que Hancock seja filha do Rei Liu, que colocaria também os dois nessa lista. Isso eu vou falar sobre isso também em outro vídeo de teoria que eu tô guardando, que eu quero falar rapidinho, que a Hancock pode sim ser filha do Rei Liu, tem diversas evidências sobre isso. E também tem a possibilidade do Dragon ter o haki do Conquistador, que faria com que ele e o Luffy também entrassem nessa conta. O Dragon nunca foi mostrado usando isso, mas ele deve ter sim. O Garp, quando ele vê o Luffy usando, ele fala, você também tem. Ele podia estar se referindo ao Ace, mas ele podia estar se referindo a ele mesmo e ao Dragon, porque eles são avô, pai e filho, né? Então, se for, como é uma parada genética e o Luffy tem, pode muito bem ser que os dois também tenham, porque o Garp é o herói da marinha e o Dragon é a pessoa mais procurada do mundo, então os dois são pessoas que também se qualificam para ter o hack do Conquistador, mesmo que isso não tenha sido comprovado ainda na obra. O único membro da marinha a demonstrar esse hack foi o Sengoku. O usuário mais poderoso do hack do Conquistador, de acordo com pequenas demonstrações, é o Shanks, o Ruivo, né? O Shanks já mostrou ter esse hack absurdo, uma capacidade tão grande que chega até a anular capacidade de observação de outros usuários e chega a apavorar almirantes e desmaiar vice-almirantes. Isso é uma coisa bizarra, isso é um nível assim inalcançável até agora, ninguém demonstrou ter essa capacidade e pode sim, muito bem, ter sido por isso que o Shanks conseguiu fazer o Kaido desistir de interferir lá na Guerra dos Maiorais, por exemplo. Isso é outra coisa que eu já falei em um vídeo que tá linkadinho aqui em cima, e o Shanks pode ter usado esse hack do Conquistador dele, que é superior ao de qualquer outra pessoa, de qualquer outra criatura do mundo de One Piece até agora, para fazer com que o Kaido desistisse de suas intenções. Depois assistam esse vídeo que também tá bem legal, é um mais antigo, mas também tá bem legal. Antes de encerrar, só mais uma informaçãozinha. O Oda encontrou formas visuais de demonstrar que os tipos de hacks estão sendo usados. No caso da observação, alguns usuários aparentam uma pupila avermelhada em momentos de foco. O hack do armamento é uma armadura invisível, mas ela se torna visível com uma coloração metálica, e o hack do Conquistador tem esses raiozinhos que eu já falei, né, que é a aura direta do usuário e de seus golpes. Sobre tudo isso, há mais algumas teorias que serão desenvolvidas a partir desse vídeo, então já se inscreve por aqui e fiquem espertos, porque ó, vai sair vídeo falando só do haki do rei, só do haki do armamento, já tem do haki da observação, já tem sobre a Nami ter esse haki, tá tudo linkadinho aqui no cardzinho ou na descrição, então assistam depois desse vídeo aqui. É isso, pessoal, não esquece de curtir, se inscrever e até a próxima. Tchau, tchau.